noite a todos, irmãos e irmãs. Inicialmente eu gostaria de rogar a Jesus Cristo que nos abençoe, que abençoe a todos aqui presentes, porque Ele, eu sempre repito isso e repetirei toda a minha vida, Jesus foi o que mais nos amou. Jesus Cristo foi o que mais nos amou. O tema lei de causa e efeito pode se chamar lei do karma, de ação e reação. Ele é um tema vasto. Ele tem o tamanho de um oceano. Eu apenas vou ferir, vou tocar e vou falar sobre alguns pontos da lei de causa e efeito, rogando a compreensão de todos. Eu trago inicialmente uma notícia que talvez ou certamente é do conhecimento de todos vocês, dos que acreditam, e o meu respeito a todos aqueles que não acreditam. Mas a notícia grandiosa e maravilhosa que eu trago para vocês nesta noite, aqui, nesta casa bendita, que é o espaço de consciência, amor e caridade. A notícia que eu trago a vocês, que vocês certamente, repito, já sabem, ela é a seguinte: viveremos para sempre. Viveremos para sempre. Nós não viemos para viver esta encarnação. Nós vamos viver para a eternidade do Espírito que é imortal. E daí eu pergunto aos senhores e às senhoras, o que nos acompanha ao longo de todas as existências que já vivemos, que estamos vivendo e que haveremos de viver? O que nos acompanha na nossa existência? Os atos praticados, o que nós praticamos. E o que nós praticamos, para o bem ou para o mal, gera a lei de causa e de efeito. As consequências daquilo que nós escolhemos para construir a nossa vida imortal. Não pensem que a vida cessa nesta existência e que tudo aquilo que fizemos tem um termo final. Não. A vida do Espírito é uma continuidade eterna. Daí, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que cometerem infrações às leis divinas, aqueles que olvidarem ou não se importarem, ou forem indiferentes às leis de Deus,
irão colher as amarguras, as dores e os sofrimentos que isto ocasiona. Inclusive, a marcha lenta que não progride, e a pessoa retorna e retorna em várias encarnações e sofre. E sofre e sofre. Por quê? Porque se Deus é misericordioso, Ele é justo. Meus amigos, minhas amigas, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós vivemos num mundo ainda de provas e expiações. Nós vivemos num mundo que, infelizmente, a maioria das pessoas do mundo inteiro ainda estão atrasadas e praticam o mal. Embora nós tenhamos um número muito grande e expressivo de boas pessoas, a vinda de vocês a esta casa bendita é um indicativo de que todos vocês estão à procura de um conforto para a alma, para o coração, para o espírito e para o corpo. Mas todos nós, por estarmos na terra, somos almas endividadas. Nós estamos num plano que é uma grande escola, que é um aprendizado constante. E este aprendizado, ele sofre percalços. Daí, nós temos que entender que a criatura humana, ela só tem aquilo que Jesus falou no Evangelho: a porta estreita. A porta estreita. Nós temos uma tarefa eterna, que é a tarefa do bem. Qual o propósito maior de um ser humano? Nós não estamos aqui apenas para estudar, para trabalhar, para constituir uma família, para honrar nossos compromissos, para passear, para viajar, para gozar as delícias desta terra, desse planeta. Nós estamos aqui para tudo isso, mas fundamentalmente nós estamos na terra para algo muito maior. A vida não é os 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 anos. A vida não é apenas isso. O tempo do corpo é o tempo da matéria, matéria que se deteriora com o passar do tempo. Basta nós olharmos o vigor da juventude de uma criança, de um jovem, de um adulto, de uma pessoa idosa, em que a vida, pouco a pouco, a vida do corpo, ela vai se encaminhando para o fim. E a vida do espírito, ela continua. Qual a maneira de, ao longo das encarnações, ao longo das existências, nós prepararmos o caminho para os mundos felizes? Nós não ficaremos eternamente aqui na terra, mas enquanto tivermos débitos, enquanto tivermos vida em que falhamos, em que cometemos erros, nós retornaremos. A contabilidade divina, ela tem crédito e ela tem débito.
A justiça divina, ela olha por inteiro. Não confundam com a justiça humana, porque a justiça humana tem erros, e erros terríveis. A justiça de Deus, ela não falha. E Ele sempre será misericordioso, mas justo. O nosso presidente falava com extrema correção, agora há pouco. Deus não pune e não premia ninguém. É nós com os nossos gestos, é nós com as nossas atitudes que vamos superando as nossas imperfeições. A maior vitória que alguém pode ter, que as senhoras e os senhores podem ter na vida, a maior vitória, não se esqueçam, é vencer o homem ou a mulher que fomos ontem. A grande batalha da vida é superar os nossos equívocos, os nossos erros. Esta é a batalha indormida que nós não podemos deixar de vencer. Os 7 pecados capitais, eles apresentam a face obscura, as sombras dos principais erros, falhas da criatura humana. Mas eu gostaria de enfatizar não os pecados capitais das religiões cristãs. Eu gostaria de colocar o contraponto a esses 7 pecados capitais. Porque muito se fala, os 7 pecados capitais são estes, estes e estes. Mas qual o contraponto, qual o remédio, qual o antídoto para os pecados capitais, os principais, que todos nós, ao longo desta vida, ou de encarnações passadas, e talvez de encarnações futuras, se não aprendermos a lição. A dor que acompanha a alma, o corpo de cada um de nós, é porque a lição não foi aprendida. A dor só cessa quando a lição é aprendida. Quando nós aprendemos a lição com os nossos erros, a dor é atenuada. E até que nos conscientizemos disso, a dor persiste. E ela nos abala de todas as maneiras. Os 7 pecados capitais, o contraponto deles, a luxúria, é viver com simplicidade. Esta é uma grande qualidade humana, ser uma pessoa simples. Ser uma pessoa que não exige prazeres exacerbados, exagerados. Cultivem a simplicidade, porque a simplicidade nos foi ensinada pelo modesto carpinteiro que veio nos ensinar a lei do amor. A avareza que eu considero um grande equívoco da criatura humana, a pessoa egoísta, avara, ela tem que ser substituída em nossas vidas pela generosidade. Quantas vezes, no dia a dia das nossas vidas, numa fila de um banco, num atravessar uma rua, num restaurante,
em qualquer local, nós queremos sempre estar na frente e tirar uma vantagem. Deixe a vida correr, sejam generosos. Tudo que nós temos, não levaremos nada. Tudo nos é emprestado. Eu hoje estava lendo uma notícia. Eu fiquei estarrecido com a fortuna incalculável. O grande jogador brasileiro de futebol, Neymar, que estava jogando na Europa, aceitou um contrato, é um trabalhador, ele aceitou um contrato de 2 anos para receber um valor elevadíssimo. Ele foi contratado, teve alguém que quis contratá-lo, não há nada errado. Mas quem o contrata é um homem que tem a maior fortuna do mundo. Este homem, ele tem uma riqueza incalculável. Ele é um redivivo rei Creso. A pergunta que nós temos que fazer é uma só. Ele usa essa riqueza não só para os prazeres dos grandes castelos, das grandes mansões pelo mundo inteiro, por uma riqueza de um palácio que tudo é ouro, A pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: o dinheiro, essa fortuna, e vamos trazer para a nossa dimensão, que é infinitamente menor. O que nós fizemos com o que nos sobeja, com o que nos sobra? Como agimos com aquilo que nos sobra? Eu não sei se já contei essa história, mas certa ocasião eu levei a irmã Maria Luísa Monteiro, uma freira que levava mantimentos, roupas no presídio central para apenados. E era inverno. A irmã Maria Luísa Monteiro, uma senhora de baixa estatura, ela trabalhou em Turim, na Itália, na Piccola Casa de São Giuseppe de Cotolengo, onde crianças e pessoas que nasceram com aleijões, paralisias cerebrais, ela trabalhou 9 anos lá. Essa história ela me contou. E levei num dia de inverno para ela almoçar com minha mãe e comigo. A minha mãe completava naquela ocasião 85 anos. Isso foi há 15 anos atrás. Hoje, a minha querida e abençoada mãe recém completou 100 anos. E que Deus a mantenha por mais um longo tempo entre nós. E a irmã Maria Luísa Monteiro nos deu e deu para mim e para minha mãe o maior exemplo de generosidade, que é o contrário da avareza, e serve para que todos vocês reflitam. Não chego ao ponto de vocês atingirem o grau que atingiu a irmã Maria Luísa Monteiro, esta santa criatura, já falecida há mais de 12 anos. A minha mãe, vendo que ela estava com um casaquinho não muito bom para um dia frio, um casaco leve, ela deu para a irmã Maria Luísa Monteiro, presenteou um casaco grosso de lã. Um casaco, enfim.
E a irmã Maria Luísa disse assim: ah, que bom, agora eu já sei o que vou fazer com esse casaco. E eu perguntei: irmã, por que a senhora não fica com os dois? O que a senhora recebeu agora de presente? E esse seu casaco? E ela olhou para mim e disse assim: ah, meu filho, não há necessidade. Eu digo: como, irmã? A senhora só tem 2 casacos que a senhora falou? Ela disse assim: sim, mas eu tenho um corpo apenas. Eu não vou usar os 2 casacos. Eu só tenho um corpo. Será que nós vamos nos aproximar, não ser iguais, da generosidade desta criatura de Deus que passou aqui na terra e que eu tive a grande honra de conhecer, aquela humilde e simples freira que peregrinava pelos bairros levando o viático, a hóstia consagrada para doentes e necessitados. Este é um exemplo do contrário da avareza, que eu jamais me esquecerei. Como é que se combate a preguiça? Com a força de vontade. Nós temos que ter força de vontade para viver. A vida não pode ser, como dizem os italianos, um dolce far niente, um doce fazer nada. A vida, nós temos que ter força de vontade para nós, para a nossa família e servir aos outros. E isso só se faz com força de vontade. Um dos outros pecados capitais que volta e meia nós incidimos é a gula. É a gula. Nós temos que ter temperança. Nós temos que ter a temperança, o meio termo. Saber que se come para se viver, para ter uma boa saúde, para sobreviver. E não para se empanturrar e adoecer. A inveja. Esse é um dos grandes males humanos e que a lei de causa e efeito cobra um preço elevadíssimo. Como combater a inveja? Sendo fraternos. A fraternidade. Se alguém obteve um sucesso de uma forma lícita, legal, pela sua competência, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, se essa pessoa tem um sucesso, Deus o abençoe e cada vez lhe dê mais. Nós temos que olhar para nós, ter paciência, ter paciência. Quando se roga e se pede a Deus, a Jesus, que nos ajude, que nos dê ânimo nos momentos difíceis, a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: o que eu faço para ajudar Jesus e a Deus? E a minha parte, eu faço? Um dos grandes males atualmente, um dos grandes problemas do ser humano é a ira. A ira, a raiva, a todo momento nos acomete.
E eu, com respeito, com profundo respeito a todos vocês, todos aqui um dia ficamos irados, todos nós aqui um dia ficamos e agimos com ira, com raiva e alguns até com ódio. E isso tudo volta para nós. Isso tudo volta para nós. Isso tudo é uma bactéria. É uma bactéria que vai nos adoecer. A ira só nos conduz a uma situação: a deterioração das nossas defesas orgânicas. Está provado pela medicina dos homens. Vou dar um exemplo. O vírus do herpes. O vírus do herpes é quando a pessoa está num estresse extremamente adiantado. Isso é comprovação científica, não é manifestação aqui que eu faço. O herpes é causador, em razão, a pessoa contrai pela redução das defesas orgânicas do corpo, e aí a pessoa adoece. É a lei da causa e do efeito. A ira, ela provoca essa situação. Certa ocasião, numa reunião do Centro Espírita em que Chico Xavier psicografava, um espírito surge e ele transmitiu na forma de um verso, porque ele era um escritor numa vida passada, uma frase que eu gostaria que vocês levassem e não se esquecessem. Jamais. Porque nós cometemos tantos erros, tantos equívocos, e escondemos muitas coisas. Nós procuramos apagar da nossa memória, mas isso não apaga. E no mundo espiritual, isso fica registrado, porque a lei de Deus está num local que jamais pode ser apagado ou escondido: a nossa consciência. A nossa consciência. Uma das maiores punições que uma pessoa pode carregar ao longo da sua vida é a consciência que lhe pesa e que lhe acusa. E enquanto nós não nos livrarmos da maldade cometida, do erro com o próximo, do ferimento a um familiar, nós vamos, pela lei do retorno, receber a devolução daquilo, porque não fica impune. Assim como o bem se pratica,
assim como o ato nobre, assim como a caridade material é a caridade moral, que nós praticarmos a vida, o mundo espiritual, Deus, Jesus, aquele que jamais nos abandona. Quando a gente menos espera, a gente recebe o retorno. Eu tenho certeza que na vida de todos vocês aqui presentes, vocês já receberam muitas coisas boas. Foi simplesmente o reflexo do que vocês fizeram de bem. O bem que se pratica, de certa forma, apaga o mal que se fez. Esse espírito que eu me referi, ele disse assim: depois da morte, que vi os meus conflitos sem fim, ó Deus, dai-me outro corpo, quero esconder-me de mim. Veja bem, depois da morte, o espírito viu, porque ele recupera a consciência ao se acordar no mundo espiritual, na região que ele foi, e ele recupera todas as suas vidas, tudo que ele praticou, e esse espírito viu os conflitos que foram a sua vida, e ele pede um corpo, um outro corpo, para se esconder dele mesmo. Só que o outro corpo é apenas um instrumento para nós vivermos aqui no plano da terra. Ele tinha, e o grande apóstolo Chico Xavier consolou esse espírito, dizendo: meu filho, identificastes os teus erros, os teus conflitos. Receberás um dia um outro corpo para poder seguir o teu périplo, a sua caminhada na terra. Mas o que tu precisas, e tu vais conseguir, é caminhando, andando, agindo com um espírito que não cometa os equívocos e reparando, fazendo o bem que tu esqueceste e olvidaste na encarnação passada. Quando nós desencarnarmos, todos nós aqui, demore o tempo que demorar, daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui na Terra, daqui a 100 anos. Nenhum de nós. Talvez as crianças que estão aqui ultrapassem 100 anos, mas a grande maioria aqui não estará aqui daqui a 100 anos. Aí eu pergunto, o que levaremos de bom? Qual é a bagagem que nós vamos levar para o mundo espiritual? O plano da terra é um plano transitório, passageiro, rápido demais. O plano espiritual, ele é a pátria definitiva. A partir dos vários mundos, porque Jesus disse: a casa do meu Pai tem muitas moradas. Nós temos uma inclinação para o bem e não para o mal. O mal é as tendências e as fraquezas humanas que se corrompe ou pelo dinheiro,
ou por prazeres transitórios e passageiros que não levam a nada. Nós temos que ser corrompidos por aquilo que é o sentimento, que é, eu diria, que é o ar divino do universo. Esse ar divino do universo é a palavra mais dita, mais usada, mais bendita e a menos praticada no mundo deste planeta. Nós temos que ter orgulho de dizer: eu amo, eu sinto amor, eu procuro dar amor e não apenas receber. Eu procuro ser uma pessoa correta na minha família, no meu trabalho, nas minhas relações sociais. Nós vamos nos purificando, nós vamos, por assim dizer, construindo a estrada, o caminho do mundo espiritual, junto aos espíritos superiores, porque um dia chegaremos lá e também próximos daquele que mais nos amou. Que Jesus acompanhe cada um de vocês e Ele nos acompanha ao retorno do lar. E eu rogo e eu suplico a reflexão de vocês. O caminho do bem é o único caminho que vai nos levar para uma eternidade feliz. Porque se ao contrário praticarmos, com certeza a nossa caminhada vai ser áspera. As pedras do caminho haverão de sangrar os nossos pés. Eu teria outra abordagem sobre o tema, mas eu me estenderia indevidamente. Eu termino aqui dizendo a todos vocês que nós temos um destino sagrado. E esse destino sagrado é quando nós conseguirmos abrir o coração, arejarmos a alma e conseguirmos compreender que o amor é a essência da vida. E quem não ama jamais conseguirá ser feliz. O amor que eu me refiro não é só o amor do corpo, é o amor também do espírito, porque esse amor nos traz algo que é o melhor de tudo para viver.